Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos abençoando, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça, tudo através da palavra de Deus, que é uma bênção, que é uma verdadeira fonte de poder, porque cada um de nós carecemos de poder, para sermos vencedores, porque com as nossas próprias forças não podemos chegar nem perto, quanto mais longe. Pois bem, hoje na quinta-feira nós temos aqui mais duas perguntas da nossa lição bíblica diária. Estamos falando sobre salvação, a salvação na ótica de João, a salvação o tema salvação que João escreveu daquilo que muito ouviu da parte de Jesus Cristo. O tema salvação, o tema vida eterna, tudo aquilo que se refere à salvação de Deus para a vida eterna. Pois bem, na pergunta 9 nós temos aqui o seguinte questionamento: qual é a fonte primária para buscarmos a salvação eterna em Cristo? Fonte primária, a fonte prioritária, o primeiro lugar onde a gente deve buscar a salvação. O passo número 1, primeiro degrau, Fonte primária, aquilo que está o mais perto de nós. Pois bem, antes de a gente responder aqui, só recapitulando que ontem nós estudamos quando Cristo falou que todos aqueles que o Pai deu a ele foi salvo, só não o filho da perdição, que se perdeu, obviamente, E ele concluiu dizendo que só perde a salvação aquele que ama a sua vida de prazeres aqui na terra. Aquele que não ama a vida de prazeres na terra, mas odeia o mundo, esse aí é candidato à salvação. Pois bem, hoje o verso da pergunta 7 está em João 6,68, que diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Essa versão aqui não diz isso, diz: tu tens a palavra da vida eterna. Para quem nós iremos, se apenas tu tens a palavra da vida eterna? Em outras versões vai dizer isso, Se só tu tens a palavra da vida eterna, afirmou Pedro. Ah, que coisa maravilhosa, olha só. Então, para a vida eterna, para a salvação para a vida eterna, como disse aqui, testemunhou o apóstolo Pedro, depois de ouvir isso do próprio Cristo, Pedro afirma categoricamente que para se obter a vida eterna é necessário ter a palavra, é necessário ouvir a palavra, é necessário aprender da palavra. Sem o conhecimento da palavra, o homem não se prepara, não se habilita, Porque antes de cada um de nós sermos salvos para a vida eterna, é necessário alguns passos serem dados aqui, Quais são alguns passos que nós temos que dar? Para que nós nos arrependamos, é necessário que nós tomemos conhecimento da nossa condição de miserabilidade. Isso a gente só toma conhecimento quando a gente ouve a palavra. Quando a gente ouve a palavra também, ela gera fé em nós, porque a fé só entra no homem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme está lá escrito em Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É muito claro, Então, é pela palavra que o homem se liberta do mundo. Nenhuma liberdade para a vida eterna, nenhuma liberdade ocorre sem palavra. A maior de todas as liberdades, que é aquela que o homem se liberta das garras do mundo, das garras do pecado, esta liberdade só vem pelo conhecimento da palavra da verdade. O próprio Cristo disse em João, aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele deixa bem claro que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que alguém pode ser salvo se ele não for liberto? Se antes da salvação tem que acontecer a liberdade, é impossível que o homem cativo conheça a salvação. A salvação é para os livres, não é para os cativos. Por isso que Cristo chega aqui na terra
no dia de sábado, lá em Nazaré, na terra onde ele fora criado, ele entra na sinagoga e a primeira leitura que ele vai dizer, olha, o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, e me ungiu para fazer o seguinte, para que eu apregoe a liberdade aos que estão presos e promova a liberdade aos que estão cativos. Então ele fala em liberdade 2 vezes, de forma muito assim, com uma proeminência, dando ênfase, mostrando claramente para todos os ouvintes que todo filho de Deus é plenamente livre. Não há salvação sem que antes haja liberdade. E aqui nós falamos de arrependimento, confissão, conversão, está tudo junto ali quando o homem reconhece sua situação de pecador, e também a questão da fé. A fé vem pelo ouvir e agora a liberdade. Então, toda a base para a salvação do ser humano está na palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é tudo aquilo que nós carecemos para aceitar a salvação de Deus, para entender a salvação de Deus, para encontrar poder nesta liberdade, porque a verdade realmente liberta. A gente começa a enxergar como funciona o pecado, que é um grande engano, as coisas do mundo, que é um grande engano, tudo vem por esse conhecimento. Então, quando Pedro diz, olha, a gente vai para onde, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, a gente quer ser salvo, a gente quer entrar na vida eterna. E a gente sabe que tudo começa pela tua palavra. As pessoas que querem, milita e finda na palavra. Então, a palavra está no começo, no meio e no fim. É pela palavra que se vence, inclusive, até o próprio diabo. Cristo venceu a tentação no diabo, dizendo, está escrito. Dizendo para o diabo, também está escrito. Está escrito 3 vezes nas 3 tentações, quando o diabo disse a ele assim, olha, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Cristo traz ali uma fala de Moisés, né? Uma fala que Moisés tinha dito, já inspirado por Deus, né? através do próprio filho, né? Pois bem, o diabo leva ele para um pináculo do templo e manda ele lançar dali para baixo, se ele realmente quer provar que ele é o filho de Deus. Aí Cristo falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo coloca ali, o diabo pegou a Bíblia fora do contexto, né? Descontextualizando, e por último ele oferece a riqueza do mundo inteiro, e Cristo fala assim, ó, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, só ele servirás, vai de Satanás, e Satanás vai embora. Então, a palavra, ela é tudo o que nós temos para que a gente tenha poder, para que a gente tenha fé, para que a gente seja liberto, para que o Espírito em nós nos convença do pecado, da justiça, do juízo, a gente se converta, mude e tenha poder para vencer Satanás. É a palavra da salvação, a palavra da vida eterna. Continuando, amados, vamos agora para a 10ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Pedro estava inspirado quando disse que somente Jesus tinha a palavra para a salvação eterna? Será que ele realmente estava inspirado? Vamos buscar essa resposta agora, no mesmo livro de João, no capítulo 10, versículo 28, que diz assim, e deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso aqui é Cristo falando na parábola ali do bom pastor, fazendo aquela dicotomia, né? Aqueles 2 pontos polarizados, contrários, né? Ele de um lado, Satanás do outro, Cristo do lado da verdade, da luz, da vida, do outro lado, o diabo na mentira, nas trevas e promotor da morte, né? Então, Cristo ali é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, do outro lado está o diabo como um mercenário que quer apenas explorar as ovelhas, né, promovendo-lhes a morte. Cristo quer dar vida, o mercenário quer dar morte, né? Pois bem, e aí Cristo diz ali na parábola aos discípulos, ele diz, olha, e dou-lhes a vida eterna, só Cristo. A vida eterna tem a origem no Pai. É a fonte original de toda a vida, o Pai.
Mas essa vida não chega ao ser humano se não for através de Cristo. Tudo é feito por intermédio de Cristo, desde o princípio. O Pai cria o mundo por intermédio de Cristo. O Espírito é dado a gente por intermédio de Cristo. As bênçãos de Deus chegam a nós quando nós pedimos através de Cristo. O batismo, o selamento, já falei, é através de Cristo. Os dons que são nos dados, é o próprio Cristo que nos dá, através de Cristo. O Espírito de Deus, que nos capacita com dons, é Cristo quem escolhe. É Ele quem distribui. Então, tudo, exatamente tudo que chega para nós é através de Cristo. Então, quando Cristo diz, dou-lhes a vida eterna que tem origem no Pai, só chega para nós através de Cristo. É por isso que o Pai lhe concede a autoridade de Cristo ter a vida em si mesmo, para que ele possa realizar essa obra para a glória de Deus, o Pai. E quando Cristo faz, atuando, colocando em prática o poder que Deus lhe deu, ele está glorificando a Deus. A glória é para Deus, o Pai, como o próprio Cristo aí ensinou, né? E ele diz assim, a quem eu dei a vida eterna, nunca hão de perecer. E Cristo, como é que Cristo dá a vida eterna? Ele começa dando através da sua palavra, não é? Quando ele encontra a mulher lá no poço de Jacó, ele usa ali a palavra água, água da vida. A água é uma tipologia da palavra. Lembre-se o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, versículo 26. Paulo diz assim, a lavagem da água, ou seja, a água lava pela palavra. Veja que a lavagem se dá pela palavra. É como se a palavra fosse água. É por isso que Cristo diz assim, mulher, creia em mim, creia na minha palavra, eu sou o Cristo, esse que você está procurando, que você está esperando. Se você crer na minha palavra, de você vai jorrar, uma fonte vai jorrar de você a palavra, para promover vida eterna, salvação. E o que é que aquela mulher faz? Ela entra na cidade de Sicá e fala a palavra que havia entrado na mente dela por Cristo, ela fala para todo mundo, promovendo salvação. A água que jorrou dela foi a palavra viva, palavra da vida eterna. Então, quando Cristo diz que nunca hão de perecer aqueles que recebem a palavra, é justamente o que ele disse para aquela mulher. Você vai se tornar numa fonte que vai jorrar para a eternidade. A salvação eterna, a vida eterna. Que coisa, não é? Que linguagem especial, que linguagem linda, espiritual, essa linguagem que Cristo usa para falar, usando coisas do nosso cotidiano, da nossa vida corriqueira, usando como exemplo para explicar coisas profundas da vida eterna, né? Porque a nossa mente não atingiu, a gente nunca viu essa vida eterna, a gente jamais poderia descrever. Então o Senhor usa esses parâmetros, né, usando uma linguagem comparativa das coisas reais do dia a dia, para falar das coisas eternas, das coisas espirituais. Usa a coisa física para falar das coisas espirituais. E ele conclui dizendo aqui, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Por quê? No próprio contexto ele explica. Porque o Pai que escolhe as ovelhas e me dá essas ovelhas, ele vai concluir dizendo, ninguém arrebatará as minhas ovelhas da mão do meu Pai. Cristo está dizendo que as ovelhas que o Pai escolhe e dá para ele, o Pai ainda fica cuidando dessas ovelhas para que ninguém tome as ovelhas do seu filho, que ele deu para ele, para o seu filho. Quando Cristo fala, ninguém pode arrebatar das minhas mãos, ele está explicando por quê. Porque ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Ninguém é mais poderoso do que ele. É isso que Cristo está dizendo. Com muita beleza. No contexto aqui do capítulo 10, pode ler que ele vai dizer antes, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Muito belo isso, não é? Por quê? Porque o Pai entrega a palavra da salvação a Cristo. O Pai entrega o plano da salvação, revela, entrega nas mãos de Cristo o plano da salvação para a raça humana, né? Então Cristo recebeu do Pai a salvação para dar a todo ser humano que aceite essa graça, que pela fé aceite essa graça que nos é dada através de Cristo.
Então, meus amados irmãos, como a própria palavra diz, né, o próprio nome de Jesus Cristo, né, Jesus, que na sua língua aramaica, Yeshua, como provavelmente ele era chamado lá nas terras de Nazaré, quando ali vivia, que essa era a linguagem utilizada lá, Yeshua significa Iavé salva, né? As primeiras iniciais do nome de Iavé, Deus o Pai, e Shua, ou Shua, né? Significa a salvação, ou seja, a salvação vem de Iavé. A salvação vem de Iavé através de Cristo, por isso que ele recebe esse nome. Cristo é o grande portador da salvação de Deus. Cristo é o nosso grande salvador pessoal. A salvação em pessoa foi manifestada em Jesus Cristo, o Filho do Homem, enviado por Deus para nos salvar. Nós que conhecemos essa verdade, que conhecemos Jesus Cristo através da sua palavra, também temos acesso a essa salvação. E se ouvirmos esta palavra da verdade hoje, não endurecemos o nosso coração, mas aceitemos essa salvação que é nos oferecida por meio da graça de Deus.